Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos começar a estudar sobre os números complexos. Primeiramente, nós precisamos entender por que os números complexos foram criados, né? Os números complexos são usualmente apresentados a partir de uma equação de segundo grau. Por exemplo, quando resolvemos a equação, aqui nós temos a equação x² mais 2x mais 5 igual a zero, utilizando a usual fórmula resolutiva, encontramos. Então, aqui, a gente sabe que a fórmula de Bhaskara, ela é menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, sendo que o a é igual a 1, é o número que está aqui acompanhando o x, o b é igual a 2 e o c é igual a 5, é o número que está sozinho, né? Então, se a gente for seguir a fórmula, primeiro fica menos b, então menos 2, mais ou menos é da fórmula, o b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, então vezes a, que é o 1, vezes c, que é o 5. Dividido por 2 vezes, esse 2 é da fórmula, o a, que é o número que está sozinho. Na hora de resolver, o que a gente teve? Resolver o menos 2, e aqui dentro da raiz, né? 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20, e 4 vezes 20 a gente encontra menos 16. Então, esse é o maior problema que eles encontraram, né? Uma raiz negativa. E a gente sabe, até o momento, todos os professores que vocês estudaram até aqui ensinaram que raiz quadrada de número negativo não existe. E foi para isso que foram criados os números complexos, né? Para a gente conseguir encontrar uma raiz quadrada negativa. Bom, então vamos falar um pouquinho dos números complexos, depois a gente volta lá na equação para a gente terminar de resolver ela. O que é um número complexo? É todo número z que pode ser escrito de maneira única, como a mais bi. Nesse número complexo, o a é o que a gente chama de parte real e o b é o que a gente chama de parte imaginária. Terminando de ver aqui, ó, onde o a e o b são números reais e esse i, ele vem de onde? Ele é um número, o i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, resolve aquele problema, né? Quando eu tenho i ao quadrado é igual a menos 1, é praticamente a mesma coisa de eu dizer que o i é igual a raiz de menos 1, ou seja, o i é igual a raiz de um número negativo. Eu coloquei nessa notação, né? A maioria dos autores prefere essa notação, mas a gente também pode utilizar essa, né? Como se o i, a parte imaginária do número complexo, ele é a raiz de um número negativo. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de números complexos, né? O primeiro exemplo, o z é igual a 2 mais 3i. Então, a gente tem aqui a parte real é o 2 e a parte imaginária é o 3. Então, sempre a parte real é o número que está sozinho e a parte imaginária é o número que está acompanhando o i. O próximo número complexo aqui é z igual a 3. Mas você pode pensar, não, 3 é um número natural, né? Um número real. E aqui a gente vai ver que todos os números reais, todos os números que a gente já conhece até o momento, são números complexos. E a gente também tem aqui o número complexo z igual a menos 2i. Nesse caso, esse número complexo, ele só tem parte imaginária, certo? Ele não tem a parte real, que é o número sozinho. E a gente costuma chamar ele de imaginário puro. Voltando na equação que foi a apresentação, né, aqui sobre os números complexos, a gente vai terminar de resolver ela para a gente ver como é que fica, né? Então, aqui vai ficar menos 2, mais ou menos. Agora, a gente não sabia quanto que era a raiz de menos 16. Agora, a gente sabe porque a gente tem os números complexos. A gente vai resolver a raiz desse número normal. A gente sabe que a raiz de 16 é 4. E como é a raiz de um número negativo, eu vou colocar a unidade imaginária, que é o i. Então, para resolver raiz de número complexo, muito fácil. Eu resolvo a raiz quadrada normal, só que o resultado vai ter um i, certo? Então, a raiz de menos 16 é 4i. E tudo isso está sendo dividido por 2, né?
Então, aqui, como eu tenho mais ou menos no meio, eu vou ter duas respostas. E tudo isso está dividindo por 2. Então, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1, mais 4 dividido por 2 dá 2i. A outra resposta a gente vai utilizar o negativo, né? Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Agora, a gente vai utilizar o menos, né? Menos 4i dividido por 2 dá 2i. Então, a gente tem aqui duas soluções para a equação. São duas soluções complexas, né? Não são soluções dentro dos números reais. Próximo exemplo, a gente vai tentar resolver a equação x² mais 4x mais 5 igual a zero. Então, aqui, eu primeiro vou separar o a, o b e o c, né? O a é o número que está acompanhando o x², então o a é igual a 1. O b é igual a 4, que é o número que está acompanhando o x sozinho, e o c é igual a 5. E a gente vai utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Primeiramente, nós iremos calcular o delta, né? Que o delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso delta, né? Primeiro, b², então o b é igual a 4, então 4², menos 4 vezes o a é igual a 1, então vezes 1, vezes c, que é igual a 5. Então, fica delta é igual a 4² dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Então, o delta é igual a 16 menos 20, que dá menos 4. E agora, nós vamos calcular o valor de x, né? Que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, fica x é igual a menos o b é igual a 4, mais ou menos raiz de delta, que a gente encontrou menos 4, dividido por 2 vezes a, e o a é igual a 1. Bom, então fica x é igual a menos 4, que eu só estou repetindo, mais ou menos raiz de. Agora, eu preciso resolver aqui a raiz de menos 4, né? A raiz de menos 4, primeiro eu resolvo a raiz de 4, que é 2. E como é uma raiz negativa, eu vou colocar aqui a unidade imaginária, que é o i, né? Então, a raiz de menos 4 é igual a 2i. Isso é o mais diferente que a gente está vendo hoje, né? Porque o resto, a equação de segundo grau, vocês já sabiam resolver. Isso tudo está dividindo por 2 vezes 1, que é 2. Agora, a gente tem que considerar que eu tenho aqui um mais ou menos, né? Que eu tenho uma raiz que eu vou utilizar o mais e outra raiz que eu vou utilizar o menos. Eu vou separar as duas aqui. Lembrando que a gente vai ver mais na frente na adição de números complexos, mas eu não posso somar parte real com parte imaginária. Por isso que eu deixo na forma algébrica mesmo. Então, aqui, todos esses números dá para dividir por 2, eu vou efetuar essa divisão. Só que eu não posso somar menos 4 com 2i, porque essa é a parte real e essa é a parte imaginária. Então, vamos lá. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Agora eu vou usar o mais, 2i dividido por 2 dá i. Então, essa é uma solução. Agora, a outra eu vou utilizar o menos, né? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Vou usar o menos, 2i dividido por 2 dá só o i, né? Ou eu posso colocar um i, mas não precisa. Então, está aqui as duas soluções da equação, né? Menos 2 mais i e menos 2 menos i. São todas soluções complexas, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os conjuntos numéricos, né, para a gente entender onde se encaixa o conjunto dos números complexos. O primeiro conjunto que a gente estudou na nossa vida, quando a gente começou a contar, é o conjunto dos números naturais, né? Que aqui a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Bom, o que a gente precisa observar sobre esse conjunto? Aqui eu só tenho números inteiros e, além disso, números positivos. Esse é o conjunto mais simples que a gente tem, o conjunto dos números naturais. O próximo conjunto que a gente aprende a estudar, mais ou menos lá no 7º ano, é o conjunto dos números inteiros, que ele é a união dos números naturais com os números negativos, né? Então, ele vai ser infinito para os dois lados. Então, aqui eu coloquei, né, ó, comecei a contar do menos 3, né, que são infinitos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3.
ele vai ser infinito para o lado direito, né, porque os números crescem infinitamente, e como aqui a gente também está considerando os números negativos, eles são infinitos para o lado esquerdo. Esse aqui é o símbolo para conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto que a gente já trabalha até um pouco antes disso, mesmo sem ter a noção de conjuntos, vai ser o conjunto dos números racionais, que vai ser todos os números que eu posso colocar na forma de fração com A e B pertencente aos inteiros. Então, o que acontece, gente? Se eu consigo colocar o número na forma de fração, ele é considerado um número racional. Mas não se confundam, não são apenas as frações que vai entrar aqui, são os números que eu consigo colocar na forma de fração. Mas aqui entram todos os números decimais, né? Por exemplo, 0,6, 0,76, 2,5, etc. Todos os números decimais. Também entram todas as frações, por exemplo, menos 3 sobre 4 ou 1 sobre 2. E também vão entrar todas as dízimas periódicas. Então, por exemplo, 0,777, etc. Ou 2,82828, etc. Lembrando, gente, que dízima periódica é um número decimal infinito, mas que tem uma repetição. Por exemplo, nesse número aqui, eu sei que o 7 está se repetindo para sempre, né? Nesse outro número aqui, o número que está se repetindo é o 28, é o que a gente chama de período. Nos números racionais, não vão entrar aqueles decimais que não tem período, que não tem repetição. Vamos colocar assim, por exemplo, o número 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Esse número aqui, a gente observa que ele não tem período. Eu estou colocando todos os números naturais em sequência, só que isso não é uma repetição. Esse número aqui, ele não pertence aos números racionais. O próximo conjunto que a gente estuda são o conjunto dos números irracionais, que a definição desses números irracionais é um pouco confusa. Ela não tem uma definição como os outros, né? Mas a gente diz que os números complexos são todos os reais que não são racionais. Então, aqui, todo número que eu não consigo colocar na forma de fração, ele entra como irracional, que é, por exemplo, aquele número que eu citei anteriormente, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, que não vai ter repetição. E outro exemplo são as raízes irracionais, né? Por exemplo, a raiz de 2 é aproximadamente 1,414213, etc. Só que o que acontece? A partir desse número, eu não posso raciocinar o próximo, certo? Não tem repetição, não tem período, e é isso que é uma característica de um número irracional. Então, aqui vai entrar todas as raízes que não são exatas, né? Por exemplo, raiz de 15, certo? E são tantas outras infinitas raízes. Aqui nos números irracionais também, a gente vai encontrar algumas constantes matemáticas que são muito importantes. Por exemplo, o número π. O número π é um número irracional, que é uma constante, que ele é aproximadamente 3,14. E também temos tantas outras constantes estudadas, né? Mas o π é uma das mais conhecidas. O próximo conjunto que a gente estuda, que já foi apresentado aqui, na verdade, é o conjunto dos números reais, que nada mais é que a união dos racionais com os irracionais. Então, todo número que for racional ou irracional, ele é real. E até agora, né, todos os números que a gente já tinha estudado são números reais. E agora, o conjunto que faltava, né, para preencher tudo isso, que é o conjunto dos números complexos, né? A gente chama ele geralmente de Z, então todo número que é na forma A mais B e I, onde esse A e B pertence aos números reais e o I ao quadrado é igual a menos 1. Bom, então a gente tem essa classificação dos números complexos, né?
aqui ele vai ser nessa forma A mais BI, onde A e B pertencem aos reais e I ao quadrado é igual a menos 1. Observando que, se o B pode ser qualquer número real, o B pode ser zero. E se a gente substitui aqui B vezes I por zero, a gente vai ter só o A, que é um número real. Ou seja, todos os números que a gente citou anteriormente, ele é número complexo. A gente vai entender um pouquinho essa noção de conjuntos aqui com o desenho, né? Que aqui a gente vai ter uma noção de um conjunto dentro do outro. Primeiro, o conjunto dos números naturais, que é aqueles primeiros números que a gente estudou. Maior, cabendo os números naturais, englobando os números naturais, eu tenho os números inteiros, que aí aqui eu acrescentei os números negativos. Aí depois entra o conjunto dos números racionais, que são todas as frações, ou números decimais exatos ou periódicos. Depois, os números reais, que aqui entram mais os irracionais, certo? Que aqui eu tenho raiz de 2, o π, raiz cúbica de 5, certo? E por último, os números complexos, que eles têm parte real e parte imaginária. Por exemplo, 2 menos 3i, menos 3 mais 5i e 4i. Então, aqui eu tenho todos os conjuntos numéricos. Bom, a gente também precisa entender, nos números complexos, o que a gente chama de plano de Argand-Gauss. Então, o que diz aqui? Outra maneira de representar um número complexo é por meio de um par ordenado de números reais. Assim, se z é igual a A mais BI, podemos escrever que z é igual ao par ordenado AB. A gente chama de plano de Argand-Gauss, que esses dois, aqui Argand e Gauss, eu não sei se eu estou dizendo isso certo, são dois matemáticos que estudavam os números complexos e eles utilizavam essa notação. Mas esse plano também pode ser chamado plano de números complexos, né? Então aqui, o número complexo que está nessa fórmula, ABI, a parte real vai ser o x e a parte imaginária vai ser o y. Então, a gente chama que o eixo x, ele é o eixo dos reais, ele é o eixo real, e o y é o que a gente chama de eixo imaginário. Então, aqui, por exemplo, eu tenho representado o ponto AB, que na verdade nada mais é que o número complexo A mais BI. Bom, agora eu coloquei alguns exemplos, né, e a gente quer fazer a representação gráfica desses números complexos. O primeiro número complexo aqui é 3 menos 2i. Então, ele é equivalente ao ponto 3 e menos 2. Então, se a gente for marcar ele, ó, aqui o 3 e o menos 2, a gente liga, dá esse ponto. Eu vou colocar aqui Z1. O próximo número, Z2 igual a 5, ele é equivalente ao ponto 5 e 0, que fica bem aqui. Então, aqui está o Z2. O que a gente observa sobre esse Z2 é que ele é só real, né? Ele não tem parte imaginária. Então, obviamente, se o número só tem parte real, ele vai estar no eixo X, que é o eixo real. O próximo número é o número Z3 igual a menos 2i. Aqui a gente também observa que esse número só tem parte imaginária. E se o número só tem parte imaginária, consequentemente ele vai estar sobre o eixo imaginário. As coordenadas desse número vai ser 0 e menos 2. Então, bem em cima do menos 2, eu vou ter aqui o ponto Z3, o menos 2 do eixo Y, que é o eixo imaginário. O próximo número é o ponto Z4 igual a 2 mais i. Na forma de par ordenado, ele vai ficar 2 e 1, né? Como eu não tenho nenhum número acompanhando aqui o i, quer dizer que é 1. Então, 2 e 1 é este ponto aqui, que eu vou colocar aqui, ó, Z4. E o último ponto que a gente vê é o ponto Z5 igual a menos 3 menos 4i, que as coordenadas dele vai ser menos 3 e menos 4. Então, a gente junta, ó, menos 3 para o x, menos 4 para o y, é esse ponto aqui, Z5. Bom, por último, na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente adiciona e subtrai números complexos, né? Então, aqui eu tenho os números Z1, que é 4 mais 3i, Z2, que é menos 3 mais i, e Z3, que é 8 menos 7i. E eu quero fazer estes cálculos aqui. Primeiramente, eu vou fazer Z1 mais Z2. Então, no lugar de Z1,
eu vou colocar 4 mais 3i, que é a sua forma algébrica, né? Aí, mais, no lugar de Z2, eu vou colocar menos 3 mais i. Bom, a parte de adicionar é muito simples, porque eu estou adicionando, vai parecer uma adição algébrica. Eu vou somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui, primeiro, eu vou somar 4 com menos 3. E 4 menos 3 é igual a 1. Agora, eu vou somar a parte imaginária com a parte imaginária. Então, eu vou somar 3i mais i, que isso vai dar mais 4i. É a mesma coisa que a gente estivesse efetuando uma adição algébrica, né? Então, o meu resultado é o número complexo 1 mais 4i. O próximo, eu quero efetuar Z1 mais Z3. O Z1 é 4 mais 3i, mais o Z3 é 8 menos 7i. Primeiramente, eu vou somar parte real com parte real, então fica 4 mais 8, que é igual a 12. E agora eu vou somar parte imaginária com parte imaginária, ou seja, 3 com menos 7i. Então, 3 menos 7i é menos 4i. Então, esse é o resultado, né? 12 menos 4i. E por último, eu quero efetuar a adição Z2 mais Z3. O Z2 é menos 3 mais i e o Z3 é 8 menos 7i. Primeiro, eu vou somar parte real com parte real, então menos 3 mais 8, que vai dar 5. E agora, eu vou somar parte imaginária com parte imaginária. I menos 7i dá menos 6i. Lembrando que quando o i está sozinho é como se tivesse 1, né? Então, 1 menos 7, isso dá menos 6. Então, o resultado é o número complexo 5 menos 6i. Para finalizar, a gente vai fazer a subtração de alguns números complexos, né? Aqui os dados são os mesmos e a gente quer fazer primeiramente Z3 menos Z2. Aqui, principalmente que a gente está utilizando o menos, a gente vai ter que montar essa expressão dentro de parênteses, né? Colocando esses números complexos com parênteses, né? Então, primeiro o Z3, que é 8 menos 7i, menos, agora o Z2, que é menos 3 mais i. Bom, o que mais vai dificultar aqui é esse menos, porque esse menos ele está antes desse parênteses, então vou ter que utilizar a propriedade distributiva. E um menos antes de um parênteses, ele faz trocar os sinais de todos os números que estão lá dentro do parênteses. Vamos fazer isso. Então, eu vou repetir o primeiro número complexo, né? Então, repito 8 menos 7i, e agora eu vou fazer a propriedade distributiva, ó. Menos vezes menos dá mais, então vou repetir o 3, e menos vezes mais dá menos. Vou repetir o i. Agora sim, é só a gente somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, ó, 8 mais 3, que dá 11, menos 7i com menos i, que dá menos 8. Então, tá aí o resultado, né? É o número complexo 11 menos 8i. O último exemplo é para a gente calcular Z1 menos Z2 mais Z3. Então, é uma expressão um pouco maior, mas na prática dá na mesma, né? O Z1 é 4 mais 3i. Lembrando, vou colocar ele dentro de parênteses para a gente não confundir algumas operações. Menos, né? Agora, o Z2, que é menos 3 mais i, mais o Z3, que é 8 menos 7i. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é eliminar os parênteses. Esse primeiro parênteses, como não tem nada aqui antes dele, ó, antes do parênteses não tem nada, eu repito normalmente, sem trocar o sinal. Então, fica 4 mais 3i. Agora, eu tenho aqui um menos antes do parênteses, ou seja, eu vou trocar todos os sinais de quem está aqui dentro. Eu vou efetuar a propriedade distributiva. Então, aqui, menos com menos dá mais, então fica mais 3. Menos vezes mais dá menos, então fica menos i. Agora, esse mais aqui, ele não vai alterar o sinal de quem está dentro do parênteses, mas se vocês também quiserem
fazer o joguinho de sinais, a propriedade distributiva, também pode. Ó, mais vezes 8 dá mais 8, mais vezes menos dá menos, tá vendo? Não troca o sinal. Aí eu repito 7i. Agora, essa parte final, né, é só a gente somar parte real com real, imaginário com imaginário. Então, a gente vai somar 4 mais 3 mais 8, que dá 15. E vou efetuar 3i menos 7i, que dá menos 5. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.